Conta-se que um importante magistrado francês meditava em sua biblioteca sobre um dos próximos casos que deveria julgar. Eis que seu neto, um menino de pouca idade, entrou no recinto lendo em voz alta um pequeno livrinho. Era um catecismo católico para crianças. As palavras simples que o menino dizia capturaram toda a atenção daquele homem importante. Em poucos minutos, lágrimas escorriam dos olhos do avô, que murmurou comovido: "Passei a vida estudando coisas complicadas e deixei de estudar as coisas fundamentais, aquelas que dão sentido à vida." O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, que é criado por Deus e para Deus. Há em cada um de nós um instinto de eternidade, uma vocação à comunhão com Deus. A fé é a resposta do homem a Deus que se revela e se doa o tempo todo, iluminando nossa busca pelo sentido último da vida. Catolicismo na rotina. Fizeste-no, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti, escreveu Santo Agostinho em suas Confissões. Deus não é uma projeção do pensamento humano. Não existe porque precisamos dele, nem deixa de existir porque dele nos esquecemos. Precisamos de Deus justamente porque ele existe. Parte significativa de nossas angústias e frustrações tem origem no sufocamento do nosso instinto de eternidade e na religiosidade reprimida. Sem Deus, o ser humano absolutiza o que é relativo e diviniza o que é humano. Busca respostas nos prazeres egoístas e nas conquistas materiais. Sim, o desejo de Deus está inscrito em nossa alma. Resta então a pergunta: como podemos conhecê-lo? Podemos conhecer Deus pela razão. O homem pode conhecer Deus pela razão e por suas vivências. O mundo e o próprio homem dão testemunho da existência de um Deus pessoal. Somos criaturas naturalmente religiosas, pois nossa experiência de vida nos leva a pensar em um ser que seja o fundamento da realidade. Assim, em todas as épocas e civilizações, o homem buscou entender aquilo que o transcende. As grandes questões religiosas permanecem ao longo do tempo. O homem deseja e é capaz de Deus. São Tomás de Aquino propôs suas célebres 5 vias de acesso a Deus, argumentos filosóficos convincentes que permitem que contemplemos a existência de Deus a partir do mundo material. As 2 primeiras vias propõem que as várias relações de causa e efeito que percebemos na natureza não podem se estender ao passado até o infinito sem que exista uma origem, um primeiro motor imóvel que originou todos os movimentos do universo e uma primeira causa responsável por causar e ordenar todas as outras causas e efeitos observadas na natureza. A terceira via parte da ideia de que todas as coisas que observamos no mundo podem existir ou não existir, porém, do nada, nada vem. Deve haver algo ou alguém que necessariamente precisa existir para fundamentar a existência de tudo mais que há, pois de outro modo nada existiria. A quarta via
considera o fato de que todas as realidades que conhecemos possuem boas qualidades e chega à conclusão que deve haver um ser que seja a fonte de todas elas. Algo só pode ser considerado bom, belo e verdadeiro em comparação a um ser que seja absolutamente perfeito. A quinta via observa a ordem e a finalidade presentes no mundo. Existem leis que governam a natureza e, portanto, existe uma inteligência ordenadora que explica, governa e é a causa final de tudo que existe. Também pela razão, conseguimos conceber a existência de Deus a partir da observação do ser humano. Chamamos este itinerário de antropológico. Em primeiro lugar, o caráter espiritual da pessoa humana, capaz de pensar, de nutrir uma vida interior e de exercer a liberdade, não parece ter paralelo em nenhuma outra realidade natural. Nosso desejo de felicidade, que não pode ser satisfeito nas realidades temporais e materiais, também não teria sentido se não houvesse um Deus capaz de saciá-lo. Por fim, como explicar a natureza humana, a moral, a capacidade de ser solidário e de ser caridoso sem um referencial divino? Ao ser humano foi dada a vocação de transcender o próprio egoísmo e agir para além de seus interesses de conservação e de sobrevivência. Questionamos o sentido da vida. Percebemos que nosso semelhante possui a dignidade de filho de Deus. Sentimos culpa quando agimos mal e paz quando agimos de modo justo. Tudo isso quer dizer que a natureza humana reflete de modo imperfeito a natureza perfeita de Deus. A revelação divina. Persiste no coração do homem um desejo natural de alcançar o conhecimento pleno de Deus. Este conhecimento, no entanto, não pode ser alcançado apenas pelas capacidades humanas, porque Deus não é uma criatura material ou um fenômeno sensível que podemos experimentar. Por este motivo, Deus se dá a conhecer em sua bondade e sabedoria por sua livre vontade. Deus não precisava se revelar. Quis se revelar por ações e por palavras ao longo de toda a história. Especificamente, após a queda pelo pecado original, Deus consolou a humanidade com a esperança da salvação e velou pelo gênero humano, para dar a vida eterna a todos os que perseveraram na busca do bem e que desejaram ser salvos. A aliança com Noé no dilúvio, o povo eleito a partir de Abraão e sua descendência, a revelação da lei divina a Moisés, a salvação do povo judeu da escravidão no Egito, o anúncio de uma nova aliança por meio dos profetas, são todos sinais da presença de Deus ao longo dos tempos. Contudo, é na pessoa de Jesus Cristo que Deus se revelou plenamente. Cristo é a revelação única, perfeita e insuperável. Não haverá outra revelação. O homem não precisa buscar fora dele outras novidades. Precisa voltar o olhar unicamente para Cristo. A história da salvação culmina na vinda de Cristo e no envio do Espírito Santo. Além de nos revelar seu próprio mistério, Deus revela também qual é o seu projeto para a humanidade. O Antigo Testamento prepara para a revelação decisiva que acontece no Novo Testamento. A transmissão da revelação divina. É preciso que Cristo seja anunciado a todas as pessoas, pois Deus quer que todos sejam salvos e conheçam a verdade.
Cristo ordenou aos seus apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho, fonte da verdade salvífica e da totalidade da regra moral. A pregação apostólica aconteceu de duas maneiras: oralmente, por meio de discursos, exemplos e ações, e por escrito, por aqueles que, inspirados pelo Espírito Santo, registraram os ensinamentos do Novo Testamento. A tradição e a Sagrada Escritura estão estreitamente unidas, pois provém da mesma fonte divina. O depósito da fé foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja, que exerce e conserva a profissão de fé recebida de Nosso Senhor. Acesse catolicismonarrotina.com.br para mais episódios.